Não é segredo para ninguém que, atualmente, a China é um dos países mais influentes do mundo, ocupando o segundo lugar entre as maiores economias e buscando assumir a liderança global dos Estados Unidos. Nas últimas 2 décadas, o sucesso da economia chinesa é um dos exemplos mais notáveis de crescimento econômico na história, tirando centenas de milhões de pessoas da pobreza e criando uma classe média com crescente poder de compra. Essa evolução também pode ser observada na transformação da paisagem chinesa. Desde os anos 80, a China se tornou o país com o maior número de arranha-céus do mundo. Para se ter uma ideia da magnitude desse desenvolvimento, em apenas 3 anos, a China consumiu mais concreto do que os Estados Unidos em todo o século XX. No entanto, esse crescimento, que parecia imparável até então, começou a perder força ao longo dos anos. No final da década de 2010, já se previa uma desaceleração na economia do país. Mas então veio a crise de saúde global, que agravou ainda mais a situação, tornando o futuro econômico da China altamente incerto. Em 2022, essas preocupações se confirmaram e o país registrou o menor crescimento desde 1976, o que representa o pior resultado em quase 50 anos. Mas por que essa trajetória de crescimento foi interrompida? E por que muitos economistas acreditam que a China entrará em um período de deteriorização econômica? É isso que abordaremos exatamente neste vídeo. O notável crescimento econômico da China teve início quando Deng Xiaoping, que liderou o Partido Comunista após a morte de Mao Zedong. Após sua visita a Taiwan, Deng percebeu que enquanto a China enfrentava um período de extrema pobreza, esses países asiáticos experimentavam prosperidade crescente. Decidiu, então, adotar algumas das práticas deles. Assim, deu início à abertura econômica, começando por uma pequena vila de pescadores que foi transformada em uma zona econômica especial, essencialmente uma ilha capitalista dentro de um país comunista. Os resultados foram impressionantes. Em apenas 40 anos, Shenzhen deixou de ser uma pequena vila de pescadores com poucos milhares de habitantes aí para se tornar uma das maiores metrópoles do mundo, com cerca de 12 milhões de habitantes. A renda per capita aumentou de aproximadamente $1 por dia para mais de $30 mil por ano. Para se ter uma ideia da evolução, se você estiver assistindo a este vídeo em um celular, é muito provável que ele tenha sido fabricado na região, pois é lá que a maioria dos eletrônicos do planeta é produzido. Com resultados tão positivos, várias outras zonas econômicas especiais foram criadas, e cidades como Pequim, Guangdong, Xangai também se tornaram importantes centros econômicos. Entre 1980 e 2020, o PIB chinês cresceu dezenas de vezes, representando, sem dúvida, um dos maiores milagres econômicos da história. A China aproveitou não apenas sua vasta população, mas também a mão de obra barata e muito abundante. Nesse processo de crescimento contínuo, a China passou a ser uma nação que produzia principalmente para estrangeiros para desenvolver seus próprios impérios empresariais, que abrangeram todos os setores da economia. Gradualmente, o rótulo Made in China deu lugar ao Design in China, marcando uma mudança de paradigma que exigiu uma força de trabalho cada vez mais especializada. Como resultado, houve um movimento de profissionalização crescente da classe trabalhadora. E a mão de obra, que antes era barata, se tornou altamente qualificada. E atualmente o país abriga algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, como a Xiaomi, Tencent, Alibaba. Sua influência hoje é maior do que qualquer outro período anterior. No entanto, no final dos anos 2010, a economia chinesa enfrentou um inesperado período de desaceleração e alguns escândalos aí, como a da Evergrande, colocaram em dúvida o futuro da economia chinesa. O que para muitos era um sonho rapidamente se tornou um pesadelo, e tão rapidamente quanto foi o crescimento, pode ser a queda. Pela primeira vez desde os anos 60, o FMI prevê a estagnação da economia asiática. Segundo o diretor do FMI, na Ásia e no Pacífico,
o impacto será grave, generalizado e sem precedentes. Durante décadas aí, a China sustentou um crescimento anual na casa dos 10%, mas a partir dos anos 2000, esses números caíram para cerca de 6%. No entanto, nada prejudicou tanto a atividade econômica chinesa como a pandemia, que resultou em uma política aí de tolerância zero na China, efetivamente mantendo o país fechado por praticamente 2 anos, enquanto o restante do mundo retomava a normalidade. Adicionado a isso, aí, a crise na construção civil. O setor imobiliário e de construção foi o principal motor de crescimento aí espetacular da China por décadas, representando cerca de 15% do PIB e quase o dobro se contarmos toda a cadeia produtiva, incluindo segmentos como aço, cimento e imobiliário. No entanto, nos últimos anos o setor tem mostrado sinais de esgotamento, como as cidades fantasmas que se espalharam pelo país, chamando a atenção da mídia internacional. Há até mesmo uma réplica de Paris em território chinês. O escândalo da Evergrande foi um ponto de virada, uma vez que a empresa era uma das maiores do mundo no setor e de repente se tornou uma das mais endividadas do planeta. Isso afetou outras grandes construtoras e revelou a fragilidade do setor imobiliário chinês. Além disso, apesar da ampla oferta, os preços imobiliários têm cedido à especulação imobiliária, que continuam a subir, tornando as propriedades cada vez menos acessíveis para a maioria da população local. Isso claramente aponta para uma bolha imobiliária prestes a estourar. Como o processo de urbanização tem sido um dos principais motores da economia chinesa nos últimos 25 anos, uma desaceleração repentina transforma uma situação difícil em uma verdadeira catástrofe. No entanto, esse não é o único problema. Assim como outros países asiáticos, a China tem se tornado uma nação de idosos, com taxas de natalidade em queda acentuada. Em 2022, a população da China diminuiu pela primeira vez em mais de meio século. Especialistas preveem que em breve a Índia assumirá a posição de país mais populoso do planeta. Mas com os problemas demográficos, tensões comerciais e medidas rigorosas de combate à Covid-19, existe a possibilidade da China perder tudo o que conquistou nos últimos 50 anos e regressar ao estado de pobreza. E isso é o que vamos explorar a seguir e tentar responder. Assim como no Japão, o futuro da China é motivo de preocupação. Parece que uma tempestade perfeita se formou, com o país no centro de todos esses problemas. Com taxas de natalidade extremamente baixas, a China está gradualmente perdendo sua maior vantagem: a maior quantidade de trabalhadores ativos do planeta. Muitos atribuem isso, em grande parte, à política do filho único, que o partido implementou por décadas, tornando-se um traço cultural da China. Embora essa política tenha sido flexibilizada nos últimos anos, o crescente autoritarismo do Partido Comunista também tem afastado investimentos em empresas. Empresas aí como Samsung e Apple têm realocado suas fábricas para outros países em busca de maior segurança jurídica, garantindo que sua produção continue funcionando. Até o Japão tem incentivado suas empresas a saírem da China, destinando 2,2 bilhões de dólares para ajudar as empresas a mudarem sua produção para outros países, enfraquecendo assim seu vizinho histórico com quem tem mantido hostilidades no passado. Agora, os olhos estão voltados para Taiwan, que fabrica a maior parte dos microchips do planeta, considerados essenciais no século XXI, como o petróleo. Diante de uma possível invasão, os Estados Unidos têm incentivado fabricantes de processadores a construírem fábricas na América do Norte. Aparentemente, essa estratégia tem sido eficaz, pois empresas como Intel e TSMC, duas das maiores do ramo, anunciaram a construção de novas fábricas nos Estados Unidos. Com tantos desafios a enfrentar, fica a questão: a China conseguirá alcançar seu objetivo de ser a superpotência dominante no século XXI? Ou seguirá o caminho da União Soviética, desmoronando sob o peso de suas próprias contradições? Somente o tempo poderá fornecer essa resposta. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e inscreva-se no canal. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Na narração, Gustavo Mieck Zikoneski. E nos vemos no próximo vídeo. Até logo!